tudo bem? Cléden de Moraes Barros, Sociedade de Advogados, aqui falando com vocês, tendo por objetivo falar um pouquinho sobre a reforma trabalhista, oriunda da Lei 13.467 de 2017, tentar compartilhar um pouco com colegas da advocacia, com estudantes de direito e até mesmo com aqueles que não têm um conhecimento específico em relação ao direito, mas tentar explorar um pouquinho as modificações que foram trazidas a partir do momento que vieram essas modificações na CLT, aquilo que se vem chamando popularmente de reforma trabalhista. E qual é o nosso objetivo de hoje? É falar um pouquinho em relação a uma nova modalidade de contrato de trabalho, que é denominada como contrato intermitente de trabalho. Tá? O que seria esse contrato intermitente de trabalho? Nada mais é do que a formalização de uma condição de trabalho que já existia anteriormente, não é? Pura e simplesmente aquelas situações de se formalizar o trabalho, como exemplo, daquele entregador de pizza que tem a tarefa só aos finais de semana, o garçom que atende as demandas de um determinado restaurante só aos finais de semana, quando é chamado, enfim, o monitor que acompanha aquela festividade de buffet infantil, que faz aquele acompanhamento nas festas, monitora crianças, enfim. São essas situações específicas e pontuais para as quais o trabalhador ele era convidado simplesmente a realizar a sua atividade por 1, 2 ou 3 dias, conforme a necessidade, e era remunerado pura e simplesmente por aqueles dias de trabalho. Tá? Então, é uma modificação que está contida aí no artigo 452A da CLT, tá? E o objetivo nosso aqui é compartilhar com os colegas, enfim, com todos os operadores do direito ou não, em relação a essas modificações, trocar ideias, agregar conhecimentos, para que a gente possa conseguir assimilar melhor as informações e levar adiante essas modificações que estão sendo integradas pouco a pouco no nosso dia a dia. Tá legal? Então, uma vez que se trata de uma regulamentação, nada mais trouxe do que a formalização de condições anteriormente existentes já. Tá? O objetivo do legislador foi pura e simplesmente estabelecer em termos formais esse tipo de trabalho. Então, um tipo de trabalho que era realizado aí à margem, vamos dizer assim, da sociedade, né, à margem da formalidade e que passou a ser formal, né? Tem como característica, aí, dentre as suas características, então, a formalidade, tá? Que formalidade é essa? Obrigatoriamente, esse trabalhador terá de ter anotado na sua carteira de trabalho o registro, né, desse tipo de trabalho que está sendo e que será realizado, deve ter a anotação na sua carteira de trabalho e é um típico contrato de trabalho que deverá ser formalizado por escrito, tá? Então, obrigatoriamente deve ser formalizado por escrito. E de que forma se dará a remuneração desse trabalho, então? Uma vez que ele será através de convocações específicas para determinadas atividades. A remuneração dele terá como base o salário mínimo nacional, que hoje, 2017, R$ 937, entretanto, correspondentes e fracionados à hora de trabalho. Tá? Então, não será o valor de 937 como um todo correspondente a 30 dias, e sim o valor mínimo hora que será estabelecido como um patamar mínimo de remuneração do trabalhador. Se considerarmos hoje a remuneração mínima em se tratando de hora de trabalho, é o salário mínimo, 937, os quais divididos aí para uma jornada base de 44 horas semanais, nós teremos um divisor, aquilo que nós chamamos como divisor, de 220 horas mensais. Então, R$ 937 dividido pelas 220 horas mensais, nós temos um valor mínimo de R$ 4,25
por hora de trabalho. Nenhum trabalhador poderá ter a remuneração inferior a R$ 4,25 por hora, ok? Dependendo do ramo de atividade, não poderá também esse trabalhador ter a sua remuneração fixada num valor inferior a de um outro trabalhador que desempenhe a mesma atividade naquele local de trabalho, tá? Seja na condição de um trabalhador efetivo ou até um outro trabalhador intermitente. Então, desempenhando o mesmo trabalho, não poderá ter a remuneração diferente da do outro. Um trabalhador ganha R$ 5,00 por hora, R$ 10,00 por hora, e o outro desempenhando a mesma atividade ganhar um valor por hora diferenciado. Isso não poderá ocorrer, tá? Então é uma ressalva que a gente tem que fazer aí. Como é que se dará esse trabalho em relação às convocações? Ela segue a regra de que deverá ter uma convocação com uma antecedência mínima de 3 dias, tá? Então o empregador convocará esse trabalhador para que ele compareça com uma antecedência mínima de 3 dias para determinada tarefa, tá? E esse trabalhador terá um período de 24 horas para responder o empregador se ele concorda e se realizará aquela tarefa ou não para aquele empregador, tá? Então, convocação com 3 dias de antecedência e a resposta desse trabalhador com 24, no máximo dentro de 24 horas. O que ocorrerá então se, por exemplo, esse trabalhador não responder à convocação desse empregador? Pura e simplesmente esse silêncio do trabalhador será tido como negativa, como desinteresse em realizar aquela tarefa, e aí o empregador se libera para convocar um outro trabalhador em razão do silêncio daquele empregado no sentido de realizar aquela tarefa. Será tido como desinteresse e ele será descartado. Não haverá nenhum tipo de penalidade por conta desse desinteresse dele, ok? O silêncio dele será interpretado como um mero desinteresse. Por que isso pode ocorrer? Pura e simplesmente pelo simples fato deste trabalhador, a partir do momento de que temos agora essa nova modalidade, o trabalhador poderá ter anotado na sua carteira de trabalho não somente mas vários contratos de trabalho intermitentes, tá? Então isso será uma possibilidade, ele poderá ter lá 2, 3, 4 anotações, 4 registros como trabalhador intermitente em empresas diferentes e atendendo às necessidades de 2, 3, 4 empresas, ok? Então, o que vai acontecer? Ele poderá ter essa pluralidade de anotações, ok? Tem uma ressalva aqui, deixa só eu voltar, em relação a essa situação de convocação, tá? Tem uma observação a ser feita aqui. Se o trabalhador aceitou aquela convocação que lhe foi feita pelo empregador, respeitado o período, ele concordou com aquela convocação, se dispondo a realizar a tarefa, o que ocorrerá? Ele não comparecendo no dia combinado para a realização daquele trabalho, ele arcará com uma penalidade de 50%, da metade do valor, de 50% do valor que ele teria como pagamento naquela situação. Então ele deverá arcar com uma penalidade. O que deverá ocorrer também em relação ao empregador. Convocado o trabalhador, manifestou a sua aceitação e compareceu ao trabalho, chega lá no trabalho, o empregador diz que não mais precisa do trabalho dele naquela oportunidade, o empregador também arcará com o pagamento como penalidade de uma multa na metade do valor que deveria remunerar esse trabalhador, ok? Então isso é uma ressalva que eu deveria fazer aqui e acabei passando, isso é muito importante, tá? Como é que o trabalhador vai receber os seus pagamentos em relação ao trabalho executado? Então, a partir do momento que ele passa a ter essa situação formal, ele terá direitos e terá também obrigações, obviamente, decorrentes de um contrato de trabalho. A partir do momento que ele tem o seu pagamento
pelo tempo de trabalho realizado, poderá ser tratado lá um pagamento semanal, um pagamento quinzenal ou no máximo um pagamento mensal em relação aos dias que ele trabalhou. Ele terá também pago no mesmo ato o 13º proporcional às férias adicionada de 1/3 constitucional e eventuais adicionais ali, um adicional noturno ou qualquer outro que venha a compor a remuneração, dependendo da atividade. Ele vai ter pago tudo isso num único pagamento, tá? Isso tudo antecipando então o pagamento de 13º, não vai se aguardar mais o decurso no período de 12 anos para pagar esse trabalhador, ele vai ser pago proporcionalmente a cada pagamento, ok? Uma outra ressalva também, esses pagamentos deverão apontar no seu recibo de pagamento detalhadamente cada um dos pagamentos, o valor da quantidade de dias trabalhados, horas trabalhadas, obviamente, e as suas respectivas frações de 13º, férias e 1/3, ok? Então isso também é super importante a gente lembrar aqui, tá? Depósito de fundo de garantia serão realizados na conta vinculada desse trabalhador e recolhimentos de encargos sociais para a Previdência Social serão realizadas pelo empregador. Tudo bem? Então, temos aqui agora uma ressalva específica. Isso certamente, isso não vem sendo veiculado pela imprensa, mas isso é importante que coloquemos aqui, porque muita gente não sabe disso, e principalmente o trabalhador, e neste aspecto a gente considera que é uma falha muito grave, porque isso não vem sendo dito a absolutamente ninguém. Consideremos que o trabalhador, nesta condição de trabalho, seja contratado para um trabalho durante um período aproximado de 5 dias dentro de um mês, tá? Uma remuneração base de um salário mínimo. Esse trabalhador vai ter recolhido como encargo social pelo empregador correspondente a 5 dias de trabalho, tá? Porém, esse trabalhador não vai ter direito algum social garantido, considerando-se que esse valor do recolhimento dele não atingiu o patamar mínimo de recolhimento para a Previdência Social. Ou seja, se ele trabalhou ao longo de um mês e não oferiu o rendimento que atinja um salário mínimo, os recolhimentos previdenciários realizados não garantirão a ele os direitos sociais, como, por exemplo, a possibilidade de um afastamento por auxílio-doença. Então, isso é muito importante, isso é grave no nosso entendimento, é uma falha brutal, né? E isso só será sanado de que forma? Esse trabalhador, uma vez não tendo atingido o valor de contribuição mínima mensal através do empregador, ele, trabalhador, caso queira manter o seu direito social, ele terá de complementar o recolhimento previdenciário. O que, a nosso ver, é um tremendo absurdo, porque ele ganhando já pouco, né, tendo trabalhado ao longo de um mês lá 4, 5 vezes, de repente tendo uma remuneração ao longo de um mês de R$500, não atingindo o patamar mínimo de contribuição, que é um salário mínimo, ele ainda terá de desembolsar um determinado valor para complementar o recolhimento do encargo social, para poder permanecer dentro da condição de segurado social. Então isso é extremamente grave. Consideramos aí que o legislador errou muito neste aspecto, né? E isso tem que ser ressalvado, tá? Então é uma ressalva que a gente faz, que é extremamente importante, e a gente não pode deixar isso passar de forma alguma, tá? Os trabalhos têm que ser pagos no máximo em períodos de 30 dias, tá? Então isso pode ser tratado através do trabalhador e do empregador, porém nenhum pagamento pode ser superior a 30 dias. Então digamos que o trabalhador vai executar a sua tarefa ao longo de 40 dias, já previamente combinado com o empregador, porém
ao final de 30 dias ele tem que ter o pagamento correspondente àqueles 30 dias que ele trabalhou, e os outros 15 dias que ele tenha um segundo pagamento correspondente aos 15 dias de trabalho, tá? Inteirando aí os 45. Não pode ocorrer pagamentos superiores a 30 dias, tá? Isso também não será permitido, tá? A norma já prevê isso aí. A partir do momento que completados 12 meses, ele adquire o direito a usufruir do período de férias, não sendo convocado pelo empregador em qualquer hipótese, tá? Porém, lembramos também que como ele já veio recebendo ao longo dos 12 meses os pagamentos proporcionais de férias, ele terá o período para usufruir destas férias, mas não terá neste período o pagamento correspondente, tá? Então, isso é muito importante também, que seja ressaltado, porque não vai ter, como ocorreria numa condição de um contrato de trabalho normal, digamos assim, daquele que é por tempo indeterminado e que não seja na modalidade intermitente, de que o trabalhador, antes mesmo de sair de férias, ele recebe lá o valor correspondente ao mês de férias, acrescido de 1/3, para que possa aí usufruir das suas férias com um valor um pouco mais significativo no bolso. Isso não vai ocorrer em relação ao contrato de trabalho intermitente, tá? Porque ele já recebeu ao longo do ano os valores proporcionais a férias e a 13º salário, tá? Tem uma outra situação também que a gente tem que considerar, que em situações aí eventuais de permanecer sem convocação ao longo do período de um ano, tá? Vai se ter por rescindido o contrato de trabalho da modalidade intermitente, tá? Período de inatividade de um ano ocasionará a rescisão desse contrato de trabalho intermitente, tá? E isso terá como consequência o pagamento aí de verbas no sentido de aviso prévio, que será pela metade a esse trabalhador, a multa de 40% sobre os depósitos de fundo de garantia e o levantamento de até 80% do valor depositado a título de fundo de garantia, tá? Então, nisso também diferente aí daquilo que tínhamos por prática antes, até 80% que será levantado, é o limite do percentual. Terá eventualmente alguma verba paga, tá? E observação, não terá direito ao seguro-desemprego, tá? Isso também é muito importante deixarmos aí bem destacado, de que não haverá direito de perceber o seguro-desemprego. Ok, gente? Então, entendemos particularmente de que essa mudança aqui, esse tipo de contrato, tem aspectos desfavoráveis, tá? Não entendemos que seja uma modalidade que vá surtir um efeito positivo dentro do mercado, muito pelo contrário, teremos aí uma situação específica de uma possível máscara, né, em relação a dados oficiais do governo, no sentido de eventual registro, porque certamente o trabalhador podendo ter lá uma anotação na sua carteira de trabalho de um contrato intermitente, tendo 1, 2, 3, ele pode ser um trabalhador que terá a anotação na sua carteira, mas não terá salário. Então, para a finalidade estatística do governo, isso será considerado como um trabalhador empregado, mas um trabalhador empregado que não tem renda, né? Então, nesse aspecto, entendemos que é uma precarização, que é uma condição péssima para o trabalhador, né? Porque o fato de ele ter uma anotação em carteira não significa que ele tenha rendimento, que ele tenha direitos sociais garantidos, e que, a nosso ver, foi uma tremenda falha do legislador no sentido de implantar esse tipo de contrato aqui, que isso já é praticado em outros países,
na Europa, né, na Inglaterra, na Itália, mas em condições totalmente diferentes disso que vem sendo feito aqui para a nossa cultura, né? Então, infelizmente, isso vai acabar sendo utilizado para precarizar ainda mais o contrato de trabalho, que, a nosso ver, é um grande engano, tá? Então, é isso, gente, é o que tínhamos para falar a respeito do contrato de trabalho intermitente. Pedimos aí para aqueles que nos assistiram, que nos acompanharam até agora, que agradecemos e pedimos para que, por favor, se inscreva aí, deixe aí seus comentários, clique aí caso tenha gostado do nosso vídeo, deixe sugestões de temas daquilo que podemos eventualmente melhorar, aprimorar aqui para poder enriquecer esse meio de comunicação, né? E tentarmos levar aí um pouco mais de conhecimento, trocar informações com colegas, até com os trabalhadores que eventualmente já tenham esse tipo de contrato em prática. Por favor, escrevam para a gente aqui, para que a gente saiba o que é que vem acontecendo na prática, porque tudo isso a gente vai observar ao longo do tempo. Agradecemos a atenção de todos vocês, a confiança e o prestígio no nosso trabalho, e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.